rádio que toca palhoça. Bom dia a todos! Estamos novamente aqui para o nosso terceiro podcast. Hoje nós vamos conversar sobre transtorno de ansiedade. Quem nunca sentiu uma ansiedadezinha, né? Mas hoje a gente vai falar um pouco da diferença entre a ansiedade que é considerada normal, digamos entre aspas, que faz parte naturalmente da nossa vida, e nós vamos diferenciar da ansiedade que é tida como patológica, que daí seria o transtorno de ansiedade. Mas antes de falar de transtorno de ansiedade, é importante pontuar que todos os transtornos mentais implicam em estados de instabilidade emocional. E ao falarmos de instabilidade emocional, nós estamos falando diretamente das nossas emoções. Então, para mais ou para menos, existe uma desregulação das nossas emoções em todos os transtornos mentais. Então, antes da gente falar propriamente dito de transtorno de ansiedade, nós vamos falar das nossas emoções. Vocês já pararam para pensar nas suas emoções? Vocês conseguem identificar as suas emoções? E o que seriam essas tais emoções? As emoções, elas são estados mentais que resultam de mudanças no nosso organismo em razão de mudanças que nós percebemos no ambiente. E são estados mentais que direcionam o nosso comportamento. Então, sempre que nós nos deparamos com alguma situação que nos provoca alguma reação, nós temos as nossas emoções ativadas. As emoções básicas que fazem parte da nossa vida são alegria, tristeza, raiva, nojo e medo. A alegria é algo que todo mundo quer sentir, né, gente? Todo mundo quer estar feliz, quer estar bem alegre, né? E a alegria, ela geralmente aparece nos nossos momentos de prazer, quando nós sentimos prazer, quando nós sentimos entusiasmo, quando nós estamos animados, motivados e quando nós temos um autoconceito sobre nós mesmos, né? Então, quando a nossa estima está elevada, quando nós temos uma autoestima, quando nós nos valorizamos, quando nós nos cuidamos. E é importante dizer que a alegria é quase que como uma exigência nessa nossa sociedade pós-moderna, como se nós tivéssemos que estar o tempo inteirinho alegres. Só que não é bem assim, né? Muitas vezes nós estamos tristes. E aí nós temos uma tristeza que pode ser provocada por vários motivos. Então nós podemos ficar tristes pelo fim de um relacionamento, nós podemos ficar tristes por termos sido demitidos, nós podemos ficar tristes por uma viagem que nós sonhávamos fazer e não fizemos. Nós podemos ficar tristes por muitos motivos, pela perda de um ente querido, pelo diagnóstico de uma doença crônica. E a tristeza, ela pode durar tanto minutos, como horas, como dias, como meses e como anos, né? Então, ela pode durar pouquinho ou ela pode durar muito. Nós temos também uma outra emoção que é o nojo, que acontece quando a gente tem quando nós temos aversão a algo, ou seja, a gente tem uma repulsa ao que é diferente, a comportamentos diferentes que são baseados nas nossas regras, ou seja, nos nossos valores internos, naquilo que a gente aprende, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente tem como uma verdade na nossa vida e que nós já aprendemos lá na nossa infância. Por isso que a gente sempre diz que essa é uma emoção que tem um forte componente aí cultural.
porque muitas vezes aquilo que é valorizado numa família, numa determinada cultura, num determinado país, não é valorizado em outras, né? Então, o desgosto ou nojo está muito relacionado aos nossos valores, às nossas crenças. Então, é sempre na função de nos proteger para que nós não precisemos entrar em contato com aquilo que nos faz mal ou que nos provoca mal-estar. Nós temos também a raiva, que é uma emoção bastante importante, porque geralmente nós aprendemos na infância que demonstrar raiva é algo ruim, não é algo bom, ou então ela pode se transformar também numa emoção muito perigosa, né? Algumas pessoas perdem o controle quando se sentem ameaçadas fisicamente, emocionalmente, moralmente. Então, a raiva, quando ela é sufocada, quando nós não nos permitimos senti-la, ou quando nós extravasamos de uma maneira muito forte, ela se encontra em desequilíbrio. E nós temos também o medo. Ter medo é algo extremamente importante, mas quando esse medo ele é muito baixo, ou seja, ele nos coloca em situações de risco, ou quando ele é em excesso, ele pode nos provocar uma instabilidade muito grande que nos leva a evitar, a fugir de muitas situações. Então, o medo, ele é tido como também uma emoção envolvida aí nos transtornos de ansiedade, assim como as outras que eu falei anteriormente. E ele consiste numa resposta emocional a uma ameaça iminentemente real ou percebida. Eu posso ter muito medo, por exemplo, de estar caminhando nas ruas, numa rua muito arborizada, quando tem uma tempestade muito forte de muitos raios. Então, isso vai ser importante. Eu preciso me abrigar, eu preciso me proteger. Eu tenho medo de que algo aconteça. Isso é algo real. Mas eu posso ter medo de andar de elevador, por exemplo, né? Que é uma ameaça percebida por essa pessoa e não que seja exatamente real. Então, o medo prepara sempre o sujeito para uma possível luta ou fuga. E quando nós falamos de ansiedade, nós estamos falando de estados emocionais que são ativados por pensamentos que são disfuncionais e que nos provocam determinados comportamentos. Eu queria trazer agora alguns dados para vocês que são bem importantes sobre a ansiedade, que eu considero de utilidade pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem o maior índice de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. Desde o ano de 2017, o Brasil tem o maior índice de pessoas com transtornos de ansiedade. E em 2020, quase 20 milhões de brasileiros estavam com algum comprometimento em alguma área da sua vida, seja pessoal, seja familiar, seja laboral, no trabalho ou social, por conta de algum transtorno de ansiedade. Essa situação piorou muito, né, com a pandemia, né? Os dados estatísticos através da OMS nos dizem que somente o transtorno de ansiedade aumentou em 26%. Então, nós temos aí uma taxa bastante significativa. Um outro ponto também bem importante é que, se a gente pensar nas mulheres, o transtorno de ansiedade atinge 7,7% da população feminina e 3,6% dos homens. Ou seja, mulheres são mais acometidas por transtornos de ansiedade. E aí a gente poderia, né, trazer os motivos que levam a esses dados mais altos, né, a essa incidência maior em mulheres,
Poderíamos citar aqui a sobrecarga de trabalho, né? Nós poderíamos citar a questão das mudanças hormonais. Quem de nós, mulheres, já não sentiu TPM, né? O transtorno, né? Pré-menstrual. Então, tensão pré-menstrual, desculpa. Nós já sentimos que ficamos com os nossos humores alterados. E também temos hoje muitas famílias monoparentais, muitas mães solo que precisam dar conta do sustento da sua família. Então, isso, né, esses são alguns dos fatores que levam, né, a uma incidência maior de transtornos de ansiedade em mulheres, né? Em alguns tipos de transtornos ansiosos, de acordo aí com a Organização Mundial da Saúde, existe aí um dobro de incidência maior em mulheres. Por exemplo, em quadros de transtorno de pânico, nós temos aí 2,9% para homens e 7,7% para mulheres. No transtorno de ansiedade generalizada, nós temos aí uma taxa de 3% para homens e 6% para mulheres. Então, só para colocar alguns exemplos, né? No transtorno obsessivo compulsivo, no famoso TOC, nós temos aí uma taxa de 2% para homens e 3,1% para mulheres. Então, nós temos aí, né, dados que comprovam que existe uma incidência maior de transtornos de ansiedade em mulheres. Mas muitas vezes nós nos perguntamos, né, mas até que ponto que a ansiedade é algo normal do dia a dia e em que momento que eu identifico que essa ansiedade é patológica? Então, a ansiedade, ela faz parte, gente, do nosso dia a dia. Ela é um estado do nosso organismo que é fundamental para a nossa sobrevivência. Quem é que nunca sentiu um coração acelerado durante uma prova, um nervosismo antes de uma entrevista de trabalho, aquele friozinho na barriga num primeiro encontro? Isso é natural, só que é passageiro. Quando aquele evento, aquela situação passa, tudo certo, eu estou me sentindo bem. Agora, quando passa a ser persistente, aí nós temos uma preocupação de que possa ser aí, ou esteja sendo desenvolvido um quadro de transtorno de ansiedade. Geralmente, né, quando nós estamos ansiosos, nós apresentamos 3 tipos de comportamento. Ou nós vamos para o enfrentamento dessa situação, ou nós nos sentimos paralisados, ou nós tentamos nos esquivar, não estar presente para que não corramos o risco de termos toda aquela sintomatologia que quem está ansioso apresenta. Por exemplo, taquicardia, falta de ar, sensação de morte, sudorese, mãos frias, sensação de formigamento. Então, nós nos afastamos, nós tentamos nos afastar dessas situações. Os distúrbios da ansiedade, eles podem ocorrer em qualquer idade. Eles aparecem na infância, eles aparecem na adolescência e aparecem na idade adulta e também em pessoas idosas. É muito importante, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, que já sejam identificados possíveis sinais de ansiedade na infância, porque quando a criança já apresenta sinais de ansiedade e o adolescente já apresenta alguns sinais de ansiedade e não recebe o tratamento adequado, isso pode trazer problemas maiores na vida adulta e, inclusive, o desenvolvimento de outros transtornos de ordem comportamental.
Então, a ansiedade, ela é uma experiência corporal de urgência que nos leva a fugir de algo ou correr para que nós possamos nos antecipar ao futuro, geralmente acompanhado de ideias catastróficas, desculpa. Então, a pessoa que está ansiosa, ansiedade tem a ver com futuro. Então, por exemplo, eu tenho uma entrevista de trabalho daqui a 15 dias, ou eu tenho uma consulta médica daqui a um mês. Eu já estou sentindo sintomas de ansiedade antes de acontecer, porque eu já fico imaginando como que pode ser lá na frente. Então, as pessoas que apresentam quadros ansiosos, elas têm muito medo do futuro, por desconhecerem as consequências, que geralmente elas imaginam que não serão boas. Então, existe um estímulo aí que desencadeia reações que são consideradas ameaçadoras. Então, vamos colocar aí um exemplo. Eu penso numa entrevista de emprego. Eu estou desempregada. Aí eu penso, nossa, daqui a 15 dias eu vou passar por essa entrevista de emprego. Eu acho que eu não vou me sair bem, eu não sei falar direito, eu vou esquecer de tudo, vai me dar um branco na hora, eles vão me fazer uma pergunta que eu não vou saber responder. E aí o que acontece? Eu começo a ficar com medo, eu começo a ficar inseguro. E sabe que às vezes eu já tive pacientes que não foram na entrevista de trabalho? Ou seja, foi tão ameaçador esse futuro que eles não foram, eles perderam a oportunidade. Então, quadros ansiosos acabam nos limitando, nos congelando em alguns momentos. Quadros ansiosos, eles podem trazer e trazem, na maioria das vezes, alterações nas nossas funções psíquicas, nas nossas funções mentais. Então, podem acontecer confusões mentais ou distorções da percepção. Então, nosso pensamento pode ficar extremamente acelerado, nós podemos ficar extremamente confusos. Muitas vezes o pensamento acelerado interfere na qualidade do sono. Nós podemos perceber uma situação como muito ameaçadora, por exemplo, viajar de avião, né? Começo a pensar que o avião pode cair, que eu não vou ter quem me socorra se acontecer alguma coisa comigo lá dentro, que eu vou estar a 1.000 metros de altitude. Ou seja, então eu começo a perceber a realidade de forma ameaçadora. Eu também posso ter comprometimento da minha atenção. Isso pode provocar dificuldades de aprendizagem. Eu posso ter prejuízos na minha memória, o famoso branco, né? Eu fico muito ansioso, vou dar uma palestra, vou apresentar um trabalho, vou defender o meu TCC. E aí me dá aquele branco. Por quê? Porque tem toda uma alteração da nossa fisiologia, da fisiologia do nosso corpo. Nós podemos também nos tornarmos hipervigilantes. Então, por exemplo, tem pessoas que sentem uma dorzinha no estômago, já pensam, eu acho que eu estou desenvolvendo um câncer, acho que eu estou com um câncer no estômago. Ou então, sente uma dorzinha nas pernas, eu acho que eu vou ter uma trombose. Ou seja, a partir do momento que tem um sintoma, ficam hipervigilantes sobre aquele sintoma, ou ficam hipervigilantes em relação ao ambiente. Será que estão olhando somente para mim? Será que estão pensando que eu estou inadequado? Será que estão pensando que eu não estou tendo um bom desempenho? Então, existem aí diversas causas, né, que podem desencadear quadros ansiosos, como herança genética, algumas doenças físicas, alguns diagnósticos, até mesmo a depressão, porque muitas vezes o paciente pode alternar quadros de ansiedade e depressão sem que necessariamente ele tenha
aí diagnosticado um transtorno de humor, que seria o transtorno bipolar, que é um outro assunto, né? Então, existem aí fatores genéticos, alguns estressores psicossociais, como eu falei, rompimento de relacionamento, a perda de um ente querido, e às vezes até a vivência de um trauma aí na infância, na adolescência ou em algum momento da vida, né? Alguns fatores bioquímicos também, como algumas alterações de substâncias utilizadas por algumas pessoas, alterações no sistema nervoso central, como o consumo excessivo de álcool e outras drogas, também são consideradas como possíveis causas dos transtornos, né? Então, quais seriam aí os principais sintomas de uma ansiedade? Preocupações, tensões ou medos exagerados, uma sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer, preocupações exageradas com saúde, dinheiro, família ou trabalho, falta de controle sobre pensamentos, imagens ou atitude, um pavor depois de uma situação muito difícil, quadros de insônia, alteração dos batimentos cardíacos, agitação psicomotora, né? Aqueles tremores que a gente sente, ondas de calor ou de frio, e também quadros de faltas de ar. Eu gostaria agora, vou tomar uma aguinha primeiro. A gente começa a falar bastante da sede, né? Eu gostaria agora de estar falando sobre a ansiedade em crianças. Como reconhecer aí esses sintomas, né? Os transtornos de ansiedade, eles são considerados os quadros psiquiátricos mais comuns na infância e na adolescência. De 10 a 15% da população nessa faixa etária tem algum transtorno, desde casos mais leves até casos mais graves. E já na infância são identificados dados estatísticos mais significativos nas meninas. E em muitos casos a criança procura se afastar ou também tenta evitar a situação que lhe causa ansiedade. Então, é muito importante observar o comportamento dessa criança. Então, eu faço aqui um alerta para os pais para identificarem um comportamento considerado natural, de acordo com o desenvolvimento dessa criança, e um comportamento que pode indicar uma ansiedade patológica. Então, por exemplo, a maioria das crianças pequenas, elas revelam algum medo ao se separarem das mães, especialmente em ambientes não familiares. Então, isso é natural. Entre os 3 e 4 anos, por exemplo, é comum o medo do escuro, de monstros, de insetos, de aranhas, né? A criança ela é muito imaginativa, a fantasia ela é muito forte nessa faixa etária. As crianças maiores, elas costumam ter ali na faixa dos 7, 8 anos de idade, elas costumam entrar em contato, por exemplo, com informações acerca da morte, elas começam a ter medos de cometerem algo contra alguém, começam a ter medo de perderem o pai ou a mãe, isso também é considerado natural. Então, é muito importante aí também, né, o papel da escola, porque a escola muitas vezes vai estar dando algumas dicas, né? Ela vai estar observando o comportamento dessa criança e esse diálogo entre a escola e a família é fundamental. Então, na dúvida, procure um psicólogo ou o pediatra da criança para poder fazer um diagnóstico adequado para que seja realizado o tratamento adequado para essa criança. Então, essas dificuldades que eu coloquei antes, elas não devem ser encaradas como evidências de distúrbios. Entretanto, se essas manifestações se tornarem exageradas ao ponto de prejudicarem significativamente a
a criança, o dia a dia dela, causar muita aflição, a criança começar a não querer mais frequentar lugares que ela frequentava antes, começar a não querer mais ir para a escola, aí a gente pode levantar a hipótese de um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Então, às vezes, né, a criança fica mais retraída, né, e o transtorno acaba passando desapercebido. Mas em alguns casos isso é bem visível, né? Então, por isso que eu falei antes que a escola ela é fundamental quando nós pensamos em ansiedade nas crianças. As crianças também podem vivenciar, experienciar os mesmos sintomas físicos que adultos apresentam, como eu coloquei antes. Então, taquicardia, mãos e pés trêmulos, dores no estômago, dificuldade para respirar, vômitos, né? Então, muitas vezes a criança, ela antecipa um evento, por exemplo, ela vai participar de um campeonato, uma gincana na escola. Às vezes, 2 semanas antes, ela já começa a ter dores de estômago, ela começa a ter alterações do sono. Isso pode indicar aí um quadro de ansiedade. Então, é muito importante pai, mãe, pessoas que cuidam das crianças, professores também, mas principalmente a família, que vocês não invalidem as emoções dos seus filhos, não invalidem o que eles estejam sentindo. Procurem acolher, procurem ser empáticos, olhar nos olhos, oferecer um abraço. O acolhimento é fundamental para que a criança se sinta compreendida e amada. E isso vai ajudar a criança a entrar em contato com as suas emoções e aprender a lidar de uma forma mais saudável com ela. E, principalmente, busquem ajuda especializada. Crianças cujos pais têm um diagnóstico de transtorno ansioso têm aí em torno de 3% a mais de chance de ter um transtorno de ansiedade do que uma criança sem esse histórico familiar. Então, um outro ponto também bem importante que eu sempre falo, né, que como eu também sou psicoterapeuta infantil, é de que é muito importante que a família procure identificar gatilhos que estejam envolvidos aí, porque a criança é esponja e muitas vezes a ansiedade das crianças tem a ver com uma ansiedade que está presente na dinâmica familiar, alguma situação que esteja acontecendo aí com essa família. Por isso que a psicoterapia infantil sempre vai envolver o trabalho com a família. Então, vamos cuidar das nossas crianças, vamos cuidar da saúde mental das nossas crianças. Pais, fiquem atentos. Bom, eu espero que vocês tenham achado útil esse conteúdo e nós vamos, no nosso próximo podcast, nós vamos falar dos transtornos de ansiedade na adolescência, nós vamos falar dos tipos de transtornos de ansiedade e as formas de tratamento. Um grande abraço aí a todos.